Olá pessoal, então estamos de volta para mais uma videoaula para falarmos um pouco mais a respeito de vetores. Então na última videoaula a gente viu o básico a respeito de vetores. Então a gente viu como que se declara um vetor. A gente viu que o primeiro elemento sempre começa na posição 0. E a gente viu como que a gente pode inicializar o vetor. Ou seja, durante a declaração já colocar os valores que eu quero atribuir em cada posição. A gente viu que a gente pode fazer atribuição direta durante o programa, no corpo do programa, a cada um dos elementos individualmente. Ou eu posso também pedir para o usuário digitar os valores e eu armazenar esses valores em cada elemento. E a gente viu também o processamento, como que a gente percorre os elementos do vetor. E como dito na aula anterior, nessa daqui a gente vai ver como que a gente pode passar um vetor para uma função. Então vamos imaginar que eu queira listar os elementos em ordem inversa, como está sendo feito aqui, mas eu não quero ficar repetindo esse código toda vez que eu precisar listar. Então uma forma mais adequada, do ponto de vista técnico de programação, seria a gente criar uma função para fazer isso. Então sempre que você precisa repetir um determinado trecho de código, então aquele trecho de código é um forte candidato a uma função. Então eu coloco aquele código num bloco separado, dou um nome para ele, que é o caso de uma função, e sempre que eu precisar eu chamo. Então, por exemplo, aqui na função main, eu vou chamar, então chama a função de impressão do vetor em ordem inversa. Então, por exemplo, a função pode se chamar ordem inversa. Aí a gente vai passar o vetor e quantos elementos tem esse vetor. Então, antes da gente escrever a função, a gente precisa saber de um detalhe. Aqui, a variável x é uma variável do tipo inteiro. Então, quando a gente declara uma variável, o sistema operacional, na hora que o programa estiver executando, ele vai procurar um espaço disponível na memória, anotar esse endereço e atribuir a esse símbolo. Então, cada variável, na verdade, é um símbolo que o programa usa para poder manipular informações. Então, o x, na verdade, é um nome que a gente deu para alguma posição na memória. Então, o sistema operacional reservou um espaço na memória suficiente para guardar um valor do tipo inteiro, e o endereço de memória foi guardado num elemento chamado, num símbolo, chamado x. Quando a gente declara um vetor, a gente está pedindo aqui para declarar um vetor do tipo inteiro com 5 elementos. Por exemplo, se nessa plataforma, nessa máquina, nesse sistema operacional que eu estou usando, um valor do tipo inteiro ocupa 4 bytes, então o meu vetor vai precisar de 4 vezes 5. Vai precisar de uma porção de memória de 20 bytes para guardar todos os elementos do meu vetor. Então, como que o sistema operacional age nesse caso? Então, eu vou usar aqui a planilha do OpenOffice para tentar demonstrar isso. Então eu tenho aqui, a hora que eu declarei a minha variável chamada vetor, ele cria um espaço na memória, que esse espaço é a minha variável vetor. Então essa variável vetor, na verdade, ela vai guardar o endereço de onde começa a região de memória. Então, por exemplo, se ele reservou esse espaço aqui para guardar o meu vetor, então o endereço inicial, no meu caso agora aqui não é M7, é H7. Então o endereço inicial dessa região de memória é coluna H, linha 7, H7. Então, se a gente considerar apenas o nome da variável, sem informar qual elemento que a gente quer, só o nome da variável, na verdade, ela contém o endereço de onde começa o vetor. Tá? Então, o nome da variável
sozinha, quando é um vetor. O nome do vetor é o endereço de memória aonde começa a porção de memória que aquele vetor ocupa, que aqueles elementos ocupam. Então, se a gente declarar um vetor, por exemplo, eu vou colocar aqui myVet, meu vetor, né? Então, ele vai criar uma variável na memória que ela vai possuir, então, o endereço de onde começa. Então, aqui, por exemplo, myVet, que é a variável que eu acabei de declarar lá agora. O que ele vai guardar? Ele vai alocar o espaço na memória para guardar os 5 elementos, e o endereço de onde começa esse espaço é guardado na variável myVet. Então, esse tipo de variável que guarda endereço, a gente diz que ela é uma variável ponteiro. Então, a gente diz que essa variável ela aponta para uma certa posição de memória. Então, a variável myVet é uma variável ponteiro. Portanto, ela aponta para essa região de memória. Ela tem o endereço, ela guarda o endereço dessa porção de memória. Então, nesse caso aqui, eu tenho uma variável myVet, que ela aponta para uma região de memória que tem um espaço suficiente para guardar 5 valores do tipo inteiro. Ok? Então, sempre que você declarar um vetor, se você pegar só o nome do vetor, por exemplo, eu vou voltar aqui para não dar erro aqui, ó. Então, se eu colocar isso daqui, ó, cout vetor igual. Aí eu pedi para ele imprimir vetor. O que ele vai imprimir aqui? Ele não vai imprimir. Eu vou colocar aqui. Opa. Então, por exemplo, o usuário já preencheu os valores, eu estou pedindo para imprimir vetor. O que ele vai imprimir? Ele não vai imprimir nenhum elemento do vetor, e sim o endereço de memória. Então vamos ver. Opa, essa função não existe ainda. Então, o usuário vai digitar quaisquer os valores. E olha o que ele imprimiu aqui, ó. 0x22fe30. Esse é um número hexadecimal que corresponde à posição de memória onde foi alocado espaço para esse vetor. Então, só o nome do vetor é um ponteiro. É um endereço de memória, ele guarda o endereço de memória onde está localizado o vetor que eu acabei de criar. Beleza? Então, continuando aqui no nosso programa, eu vou tirar isso daqui que não faz sentido, né? Foi só para demonstrar que o nome da variável vetor é o endereço. Então eu vou colocar aqui. Então, a hora que eu chamar essa função, eu estou passando o vetor, mas na verdade não são os elementos do vetor. Eu estou passando, ó, o endereço de onde estão os elementos, em onde começa a região de memória que estão os elementos do vetor. Então, agora a gente vai criar essa função. Então, eu vou colocar aqui void ordem inversa. Então, como que eu declaro aqui que essa função vai receber um ponteiro? Então, sempre que eu tiver um asterístico entre o nome da variável e o tipo, significa que essa variável aqui não é uma variável comum, como o int x, por exemplo. Ela vai ser uma variável que vai guardar um endereço. E qual é o endereço que ela vai guardar? No caso aqui, o endereço do vetor. Eu estou passando o endereço de memória, que está guardado na variável vetor, e esse endereço vai ser recebido aqui e vai ser guardado numa variável local dessa função aqui, chamada pv. E aí, na sequência, a gente tem que informar também que ele vai receber um valor inteiro, que é o número de elementos que tem nessa região de memória, que eu vou chamar aqui nel, número de elementos. Bom, e aqui, então eu posso até pegar esse código aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou fazer um laço que vai de 4 até 0. Então vai de 4, não, eu vou colocar aqui nel menos 1. Porque eu não sei, eu posso passar qualquer vetor aqui. Eu vou passar o número de elementos. Então, qual que eu tenho que começar?
Se eu passei que tem 5 elementos, eu vou começar em 5 menos 1, portanto 4. E a única coisa que eu tenho que alterar aqui, ó, o nome do vetor, nesse caso aqui não é vetor, porque ele recebeu, usou a variável vetor, pegou o endereço que está nela, passou o endereço. Esse endereço está guardado em PV. Então aqui eu simplesmente coloco PV. Dentro dessa função, o nome do meu vetor é PV. Então se eu tivesse outros vetores, por exemplo, vou colocar aqui vetor 2. Int vetor 2. Vai ter 3 elementos. E ele é igual 3, 22, 34. Então eu vou chamar aqui, eu vou pegar essa função, aqui eu vou passar o vetor 2, tem 3 elementos. Então ele vai pegar o endereço de vetor 2 e passar, e vai ser guardado aqui. O 3, que é o número de elementos, aqui. Então essa função aqui ela pode imprimir qualquer vetor que seja do tipo inteiro. Então aqui, eu vou dar um cout endl, só para separar um do outro, né? 2 endls. Então agora vamos compilar para ver. Aí o usuário vai digitar os valores. Ó, ele imprimiu o primeiro vetor, 1, 4, 5, 68, 9, em ordem inversa. E depois o segundo vetor, que também imprimiu em ordem inversa. Ó, primeiro 34, depois 22. Então eu posso chamar qualquer função. Posso chamar a função passando qualquer parâmetro. Ok, pessoal? E aqui a única coisa aqui que eu não comentei é o tipo void. O que é void? Void é quando a função não vai retornar valor nenhum. Então aqui, ó, eu chamando a função, passo o vetor para ela, o trabalho dela é receber esse vetor, imprimir ele em ordem inversa e ficar quieta, né? Não vai devolver nenhum valor para essa função, para quem chamou, né? Que é a função main. Beleza, então, pessoal? Então, na próxima videoaula, a gente prossegue ainda com vetores. E aí a gente vai ver uma coisa também que é muito utilizada, que é alocação dinâmica de memória. Ok? Para isso, a gente vai ter que usar o conceito de ponteiros. Então, ponteiros e vetor são irmãos. Falou? Então, espero vocês na próxima videoaula. Obrigado.